Olá, empresário, seja bem-vindo a mais um vídeo da E-Continuada na jornada do conhecimento sobre gestão empresarial. E hoje o tema desse vídeo é sazonalidade do negócio. E quando a gente cita sazonalidade, logo todo mundo já lembra da questão da entrada e saída de dinheiro, né? Quando os períodos que tem mais entrada de dinheiro, outros que tem menos entrada de dinheiro. Mas também há outros fatores que implicam, que estão relacionados à sazonalidade, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor. Ora, não é só o dinheiro que influencia, então estamos aqui com o professor Silvio, professor Giovanni, para entender quais são todos os outros fatores que influenciam a sazonalidade, e a gente vai entender como é que o empresário pode se preparar para isso, como é que ele pode lidar com a sazonalidade desde o ponto de vista operacional até o ponto de vista financeiro. Professores, como é que o empresário pode entender melhor a sazonalidade, não só entender, como colocar no dia a dia dele algumas ações para melhorar e para prever, enfim, para gerir a empresa desse ponto de vista, por favor, professores. Começando hoje com o professor Silvio, vamos lá. Bom, sazonalidade significa, né, do ponto de vista da organização, você entender quais são os fatores que vão influenciar a minha demanda pelos meus produtos, pelos meus serviços. Então, pode ser impactado por clima, pode ser impactado por variações ao longo dos meses, férias, e outros fatores. Vamos pensar em clima, por exemplo. Então, logo vem à mente assim, é o clima mais frio, a gente demanda uma série de produtos diferentes. Então, é a roupa que tem que ser mais quente, alguns tipos de comida que saem mais no inverno do que no verão, e vai por aí afora, certo? E o empresário, então, se ele conhece o comportamento desta sazonalidade no negócio dele, ele consegue ter uma previsibilidade, certo? Seja na compra do material, seja na sua própria estrutura física de pessoal, ele consegue se programar para atuar com essa sazonalidade. Então, esse é um ponto importante e interessante, porque eu tenho, de novo, essa palavra previsibilidade atuando. Então, se eu conheço meus números, isso tende a ser algo positivo para a organização. E professor, como é que a gente consegue entender essa previsibilidade que o professor Silvio mencionou? Onde que o empresário vai buscar esses dados para ele entender e prever, na verdade, esses números? Existe o histórico, da empresa. Então, dependendo do que a empresa faz, se é uma fábrica, se é um seu serviço, se é um comércio, muitas vezes, quando ele enxerga a baixa das vendas, ele trabalha 3, 4, 5 meses antes, já tomando a ação, prevendo aquela baixa na venda. Algumas empresas trabalham, por exemplo, com produto importado. Então, ele diminui o embarque de matérias-primas agora, visando que ele vai precisar de menos matéria-prima naquele período de 3 meses, vamos supor. Aquele período está chegando, então ele já sabe 2, 3 meses antes e já projeta para lá menos recebimento, por exemplo, dessa matéria-prima. Isso, e consequentemente isso vai impactar no fluxo de caixa dele. Então, para que ele vai continuar numa programação de compras, se lá na frente ele vai ter uma baixa nas vendas, automaticamente ele precisa produzir menos. Se ele não faz isso e não usa isso a favor dele, ele vai continuar comprando num nível alto e vai ficar com aquele dinheiro parado no estoque. Nesse sentido, pegando esse gancho, professor, dessa baixa que o empresário passa, quais ações que ele pode tomar nesse período de baixa, assim, na prática? Aquele momento que o empresário está nos assistindo, o professor Silvio, que ele vai ouvir e falar assim, tá bom, e o que eu faço no período de baixa? Por favor. Perfeito. Então, se nós pensarmos nos materiais, certo? O Giovanni já deu a dica aí, conhecer o comportamento e comprar menos, certo? Tem um ponto interessante aí que eu queria abordar, que é exatamente a empresa deve olhar para fora, certo? Então, muitas vezes a empresa está olhando para dentro e as pessoas que estão lá estão tocando o serviço, fazendo mais do mesmo. Então, quando eu digo olhar para fora, entender sinais do mercado, se essa sazonalidade continua, se tem algum novo evento, e olhar para dentro. E aí, então, falamos já do estoque, ações internas, uma outra ação interna. Eu sei que vou entrar num período de baixa de vendas, baixa de produção, certo?
aquele talvez seja o momento de você ou ter férias coletivas ou programar férias de uma boa parte da sua estrutura de pessoal. Não é? Porque no mês de alta, provavelmente vai estar todo mundo, né, trabalhando bastante e não vai ser possível dar as férias. Não é? Esse é um outro ponto. Um outro ponto, né? Às vezes a empresa precisa fazer uma manutenção em algum equipamento, alguma troca de algum equipamento. Esse é o momento de programar, não é, com alguma antecedência e fazer o que tem que ser feito, a manutenção, não é? Uma pintura que às vezes precisa, às vezes tem que trocar um telhado, não é? Algumas ações um pouco mais, que demandam um tempo maior, né? Modificam um pouco a estrutura, mexe com o dia a dia da empresa, atrapalha, na verdade, certo? O dia a dia da empresa, e não é no momento de produção a todo vapor que você vai fazer. Não é? Então pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio, porque em geral as empresas, está todo mundo olhando para o próprio umbigo e tem que tirar um pouco, olhar para fora e falar, poxa, mas será que isso vai acontecer de novo? O que houve de diferente no mercado que pode mudar um pouco a sazonalidade? Então deixa eu só complementar. Claro. Recentemente nós tivemos a Copa do Mundo. É um novo evento. É um novo evento. Como é que a Copa do Mundo impacta o meu negócio? Se o meu negócio é um negócio de bar, certo? Eu vou provavelmente fazer alguma ação, botar um telão, fazer alguma ação, falar, venham assistir o jogo aqui. Então eu estou também impactando a sazonalidade, mas aí para cima. Se o meu negócio é de um outro tipo de negócio, onde depende, talvez decoração, alguma coisa nessa linha, pode ser que nesse período de um mês de Copa do Mundo, ninguém seja muito interessado com esse assunto. A não ser em pegar a bandeira do Brasil para decorar, mas exato. A venda mesmo não vai acontecer. Exato. Não é? Então o impacto da venda vai causar reflexo na produção e depois no financeiro. Isso pode ser 30 dias, 60 dias, não é? Depende do fluxo da empresa. Então, muitas vezes a gente só vê o impacto aqui no financeiro. Você sente ele aqui, mas ele ocorreu na sua produção e ocorreu nas suas vendas. Não é? Se a gente pensar nesse sentido, antes de passar para o professor Giovanni para falar do período de alta, eu fiquei pensando, porque a Copa, de qualquer forma, acontece há 4 anos, então o empresário pode prever um pouco, até depende, como foi muito bem mencionado, depende do ramo, etc. Mas outras coisas, às vezes acontecem que ele não pode prever tanto. Então, gostei muito desse trecho para o empresário como dica, de ele ficar antenado no mercado externo, né, professor? Isso. Como é que ele consegue, assim, saber cada vez mais informações? O que ele precisa fazer antes de passar para o professor falar da alta? Olha, uma boa observação é ler jornal, né? Certo? Está antenado nas notícias, ler e assistir os jornais televisivos, certo? Apesar de que às vezes repetitivos, certo? Mas trazem notícias interessantes do que está acontecendo no mundo afora, não é? Mas mais do que ler jornal e buscar as notícias, é você entender o impacto dessas notícias no seu negócio. Então, vamos lá, não é? Não só o impacto de eventos que tem, não é? Então, uma festa junina, sabe, um mês de festas juninas, por exemplo, né? Só fazer um comentário, para quem tem pizzaria, festa junina é terrível, porque o dinheiro para comprar pizza e para uma festa junina é o mesmo. Vai para o pé de moleque. Né? Vai para o pé de moleque, vai para outros atrativos, vai para a brincadeira lá da festa junina e não vai para a pizzaria, por exemplo. Né? Então tenho que enxergar esses eventos, mas mais do que isso, né? Do ponto de vista empresarial, o empresário também tem que estar atento, não é? À variação cambial. Certo? Às vezes ele acha que não tem nada a ver com o negócio dele. Mas tem, impacta, certo? A questão, não é, de inflação, a questão de desemprego, não é? Ou seja... Taxa de juros também. Taxa de juros, o próprio crescimento do país, não é? Taxa de crescimento do PIB. Não é? Então tem inúmeros fatores que influenciam a economia, influenciam, né, a economia, né, o giro da organização também, da empresa. O empresário não vai ser um expert em economia, mas ele tem que ter uma sensibilidade para entender como a sua empresa, o seu negócio é impactado por esses fatores externos e não ficar culpando a toda hora a crise, não é? Não ficar culpando a toda hora, né, a política ou o governo, não é? Muitos dos problemas que as empresas desafiam se baseiam na falta de sensibilidade, na falta de reação que a empresa tem frente a notícias que estão dadas, são conhecidas. Perfeito. O professor Silvio falou bastante do período de baixa, né? Ações que as empresas, os empresários têm que tomar no período de baixa. E agora a gente vai ouvir um pouquinho o professor Giovanni falando do período de alta. Assim como há ações que têm que ser tomadas no período de baixa,
Agora vamos passar algumas dicas do período de alta. Professor Giovanni, no período de alta, como é que o empresário se prepara? Assim como no período de baixa, que o professor Silvio falou, e agora no período de alta, quais são as dicas, as ações que ele precisa tomar? A resposta é simples, é guardar o dinheiro para o período de baixa. Né? Então não é porque está em alta, os controles têm que ser afrouxados. Né? O controle permanece, o dinheiro vai estar lá em abundância, porém eu tenho que guardar, fazer reservas para poder enfrentar com mais naturalidade a baixa. Então, se a gente desenhar um gráfico dentro de 12 meses e mostrar nesse gráfico a alta e a baixa, é importante traçar uma linha onde a empresa se estrutura de uma forma média. Né? Ela não se estrutura nem para atender só a alta, porque ela vai ter buracos de sazonalidades, seja de pessoas, de recursos ali ociosos, e nem se posiciona muito em baixa, porque senão toda hora faz hora extra e tal. Então, é muito visual o gráfico. Quando eu jogo os números num gráfico de sazonalidade, eu enxergo e posiciono essa régua de tal forma que dê um conforto para o empresário. Quer dizer, nesse período de alta, muitas vezes o empresário, professor, até para complementar também, vê muito dinheiro na conta e ele às vezes quer usar esse dinheiro, acha que o dinheiro é dele no sentido pessoal, é isso que eu quero dizer, ele leva para a família dele, para a vida dele, e lá no período de baixa ele tem problemas. Sim. Na teoria, eu acredito que a maioria até sabe disso, mas na prática não acontece isso, né, professor? Não acontece, e aí a gente volta na questão da educação financeira. É o recurso lá à disposição e ele acha que tem que ser gasto esse recurso. O que é importante, né? Talvez enxergar a empresa como um período mais longo. Enxergar a empresa, por que não, anualmente? Então, eu começo o ano num período de alta e sei que eu vou enfrentar alguns meses ao final de baixa. Se eu gastar tudo agora, vai faltar. Se eu enxergar que eu tenho contas para pagar anualizadas, então eu tenho mais uma noção que aquele dinheiro não pode ser usado, porque eu já é sabido que eu vou precisar dele. Perfeito, eu não tenho dúvida, essa questão de guardar dinheiro, de gastar dinheiro, é algo que o empresário que está nos ouvindo, tenho certeza que ele sabe na teoria, mas na hora de aplicar mesmo é mais difícil. Você vê o saldo positivo na conta, você se empolga, assim como você vê o saldo negativo na conta, você se desespera. Esse equilíbrio emocional, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, queria que os dois professores, para finalizar, falassem um pouquinho do equilíbrio emocional nesse sentido. Sabe por quê? Porque o que eu disse, muito empresário em casa fala, não, eu sei, mas na hora que o dinheiro está lá na conta ou não está, o emocional acaba impactando. Para que a gente possa encerrar, professores, o que vocês têm a dizer sobre esse equilíbrio emocional que ele tem que ter para lidar com a falta ou com a abundância de dinheiro? Acho que ele tem que ter em mente, né, a saúde financeira dele, pessoa física, e a saúde financeira da empresa. Né? Acho que se ele tem essa consciência, né, ele consegue usar melhor os recursos. Certamente, né, em diferentes níveis, então alguns mais ou menos, mas tem que ter uma preocupação e trazer isso para o consciente, falar assim, eu preciso, né, para quem tem dificuldade, me desenvolver nesse tema. Né? E aí estabelecer, né, um limite para os gastos dele, certo? Para dar retirada, isso até é objeto de um outro vídeo, de uma outra conversa, e também saber que não pode tirar todos os recursos da empresa. A empresa tem que fazer algum tipo de reserva, porque a sazonalidade é o próprio, né, o ciclo da economia. Os períodos de alta e baixa num período, por exemplo, de 12 meses, como o Giovanni comentou. Né? E eu tenho que estar preparado para esse momento. Nem estamos falando aqui de grandes crises, estamos falando da própria sazonalidade do negócio, não é? Que em períodos menores. E que a empresa, então, fazendo alguma reserva, ela tem condições, nesse período que os números não estão indo tão bem, a entrada de caixa não está tão boa, honrar os seus pagamentos. Não é? Eu só queria complementar quando o Giovanni falou do gráfico, né? Então, encontrar essa zona ótima de operação é um desafio. Não é tão simples, né? Não é tão simples, né? E isso vai, né, da própria gestão, é o dia a dia do empresário com o seu negócio, buscando encontrar essa zona que dá o conforto, como o Giovanni usou essa palavra. Né? Então, acho que a saúde financeira e encontrar essa linha ótima aqui, né, de operação são duas possíveis dicas aí para vocês.
desse sentido do equilíbrio emocional, como é que ele consegue? Será que é lembrando que na vida pessoal também ele tem que ser dessa forma, professor? É comum, né? O ser humano está pensando muito no momento. Isso é uma cultura nossa, inclusive aí dos brasileiros, né? E tem um estigma de pensar, eu estou sofrendo, eu estou trabalhando, eu mereço. Calma, né? Calma, por que não esperar o negócio crescer, amadurecer para daí consumir? O que está se vendo aí nas empresas é uma falta de gestão em relação aos números. Então tudo isso que a gente vem falando, todas essas informações que o empresário deveria ter, está mal estruturado. E aí não é nem por maldade, nem por ansiedade que ele gasta o dinheiro. Ele não tem informação suficiente para tomar a decisão. Então ele acha que tem, ele acredita que aquilo tem mesmo e ele gasta. Então, como falta informação, relatórios mais estruturados, ele não está enxergando algum passivo, por exemplo, que vai estourar lá na frente. Então, acho que a grande dica é se estruturar em termos financeiros de uma forma mais completa. E isso eu defendo aí, eu sou contador, eu defendo a aplicação da ciência contábil com um caráter mais gerencial e menos fiscal para atender ali as obrigações de impostos. Então, acho que o que está faltando é essas demonstrações mais completas, onde o empresário possa enxergar de forma gerencial o que está acontecendo na empresa dele. Perfeito. Então, a dica que fica para a gente finalizar é que o empresário possa enxergar de forma gerencial, por exemplo, relativo ao vídeo de hoje, claro, a sazonalidade do negócio. Ele enxergando a sazonalidade do negócio, uma medida gerencial, de uma forma, aliás, gerencial, as medidas que ele vai tomar vão com certeza impactar num resultado melhor para a empresa.